Fala aí, galera, amigos internautas. E aí, tudo beleza? Pode contar tudo dessa segunda-feira. Mais uma vez, a gente sempre trazendo personalidades, empreendedores para bater aquele papo e até mesmo trazer algumas informações para você que acompanha, para você que gosta desse tipo de conteúdo. Quero dizer que é uma satisfação enorme de ter aí você. E lembrando que ao decorrer da semana, nós aí está nas outras plataformas, a gente está levando os cortes, né, para você que gosta daquele vídeo curto, né? Então você pode também acessar as outras plataformas junto com a gente. E eu quero aqui registrar a presença da Claudemíria, que cuida da parte dos cortes, cuida aqui do nosso estúdio. E eu quero agradecer também a Webnet Internet, que patrocina esse canal. E hoje nós estamos recebendo a ilustre presença de duas pessoas, um casal, né? Isso aí. Empreendedores de energia solar. Olá. Tributini e Fernanda, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, Zé. É uma satisfação poder estar aqui hoje. Não pode contar tudo. É verdade. Mais uma vez estamos aqui, né, José? Bacana, esse estúdio maravilhoso de vocês aqui. É um prazer muito imenso de estar aqui falando a respeito de outras coisas e também de energia solar, né? Primeiro vamos falar sobre a trajetória de vocês, né? O Tributini já está no ramo de empreendedorismo há quanto tempo já? De empreendedorismo, eu comecei no ramo com 12 para 13 anos de idade. Sério? E nunca mais saí também do ramo. Mas o que você fazia com 12, 13 anos? Vendia picolé? Então, com 13 anos de idade, por incrível que pareça, eu toquei um barzinho, comecei com um barzinho, com 15 anos eu tinha o meu mercadinho, e cuidava de 5 pessoas, né, que eram meus irmãos, aliás, né? E minha mãe, meu pai era separado, então... E assim eu fui avante, e fui indo e nunca mais saí do comércio, né? Começou cedo, então. Comecei cedo. Ganhei dinheiro, perdi dinheiro e assim vai. Vários ramos de empreendedor. Caramba. Aqui na região você começou a empreender? Alta Floresta. Aqui, bom, eu cheguei no Mato Grosso em 76, né? Em 76, então aí eu tô já na região mesmo aqui do Mato Grosso, aqui, desde 76, em Aripuanã, contando minhas ida e volta, dá média de 24 anos. Caramba, quantos anos você tem, cara? Eu 76, eu nasci em 75. Ele em 76 já tava com essas ideias. Você faz procedimento, não faz? Fernanda, fala a verdade. O pessoal fala que tem sangue de índio, né? Pois Não envelhece. Eu tô aí com 54 anos, 5 décadas e 4 anos. Não parece não. Tá eu sou de 1970. Eu brinco sempre e falo assim que ele deve ter sangue de vampiro, só pode, porque tanta história que o senhor me conta, tanta coisa que ele já fez, que quando ele começa a falar, eu falo, meu Deus do céu. Você acha que ele conta tudo? Aqui eu pode contar tudo hoje. Não, mas ele conta tudo hoje. Ele conta o necessário. Só o necessário. Fernando, fala pra gente, e você? Como que veio pra região? Olha, eu sou natural aqui do Mato Grosso, nasci em Alta Floresta, né, no Mato Grosso, mas é incrível que eu só fui conhecer minha cidade, Natal, através do Tributini. Em 2022 que eu conheci minha cidade natal. Eu nasci lá e fui para Juruena. E morei em Juruena quando eu retornei 20 anos. Então, eu fiquei 20 anos em Juruena. E rodei um pouquinho no Brasil aí, Bahia, já morei na Bahia, já morei em São Paulo, né? No Paraná também já morei. Eu sempre fui para vários lugares. Bastante, então. Não, assim, não era muito viagem. Era sacoleira? Não, mudanças, né? Perdi minha mãe muito cedo, aí com questões de ir para um lar e para outro, aí fui indo parar lá na Bahia. E da Bahia pra cá, no ano de 2000, que eu vim parar aqui, ali pertinho que é Juruena, né? Eu vim pra conhecer meu pai e fiquei ali 20 anos em Juruena. E foi em Juruena também, quando eu retornei, em 2020, né? Final de 2020 pra 2021, que eu conheci o Tributini. Tá. Não apresentamos como empreendedores, gente, mas além de ser empreendedores, né? São esposo e esposa. Sim, somos. Pois é, então você é guerreira, hein? Conheci ele ali. Você que tá botando ele nos eixos aí. Ele que diz, né? Nós dois, na verdade, se completa, né? Eu faço uma parte, ela faz a outra, né? E a gente vai avante e tá dando certo, né? E a gente pretende ir muito à frente ainda. Mas foi no trabalho de energia solar que você encontrou ela? Foi. Você começou primeiro? Sim, eu já faz 7 anos que eu tô no ramo de energia solar,
né? Então, aí eu estava atendendo uma cliente de Juruena, que é onde ela trabalhava. E daí é onde que eu conheci ela, através dessa cliente, conheci ela. Aí você falou, você não quer colocar energia solar mais Eu olhei essa mulher, menina, falei assim, olha essa, né, a galega, eu falei, ó, isso aí vai dar certo trabalhando comigo, que eu tô sozinho, né? Fala assim, tu falou assim, eu tô cheio de energia. Cheio da energia do sol, solar, né? Então, Eu tava trabalhando temporariamente. Eu vim no final do ano só para poder trazer a minha filha ali, pós-pandemia, né? Quando começou a liberar pra gente poder viajar. E aí eu vim trazer minha filha e para aproveitar, para não ficar parada, eu fiquei num serviço que eu já tinha há muito tempo, que é no hotel, ali no Hotel Pioneiro de Juruena. E fiquei lá cuidando enquanto a minha ex-patroa foi passear um pouco para, né, desestressar. E eu cheguei num dia, no outro dia eu conheci ele tava lá. E aí ele não saiu mais de lá, ficava indo lá. Aí você falou, esse menino aí, quem que é esse menino? E foram umas coincidências da vida, né? Porque ele não estava hospedado nesse hotel, ele estava hospedado em outro hotel, que é o hotel do pai da minha filha, né? E aí minha filha Nem conheceu sabia. ele primeiro do que eu não sabia. Foi muito assim do acaso. Esse bicho é danado. primeiro levei um conquistar susto. a cria, né? Eu cheguei um dia no hotel de bicicleta, porque eu não tinha nada de uma bicicletinha lá. Eu busquei ela na escola, e daí fiquei mais tempo, né? Quando eu chego de bicicleta que ela desce, ele tá sentado lá, ela corre. Ela sai correndo assim, e falando o nome dele, Tibutini, como ela chamava ele. Tibutini, Tibutini. E aí, Não, pô, Jabutini. Jabutini. Eu levei um susto, falei, meu Deus, essa minha filha conhece ele da onde? E aí foi conversando, ele ganhou ela primeiro. Ganhou minha filha primeiro. Que bom. E eu vi nele assim, eu falei, é uma pessoa empreendedora, né? Uma pessoa que quer prosperar na pelo menos vida. trabalha bastante. Muito, né? muito, É um muito, cara que muito. trabalha, muito. que conhecer, Isso. bicho é trabalhador. É, muito trabalhador. Mas você já conhecia sobre energia solar? Nada. Eu não sabia nada de energia solar. Ele que daí foi me falando e eu só vendo ele trabalhar. Vim para Aripuanã, vim fazer outras coisas, né? Trabalhei em outro ramo, eu era manicure, né? Tem uma amiga minha aqui que já morava aqui há algum tempo. E todos os dias eu passava lá no escritório que ele já tinha ali, que ele ainda não, a empresa não era Solar Amazon. E eu vi a necessidade dele, de organização, dessas coisas. E comecei a passar ali, comecei a me interessar, né? E acompanhar ele no banco e vendo. E eu gosto de aprender. E eu falei pra ele, falei assim, olha, eu acho que tá na hora de você tocar esse negócio por você, não representar outras pessoas. E ficamos mais ou menos uns 40 dias. Eu fiquei fazendo curso, estudei pra ver como que era. E aí, abriu a Solar Amazon. Aí então, nasceu. eu já conversei com você sobre energia solar. Sei que você tem um domínio bastante grande em relação. Então, existe pesquiso. treinamento para quem quer aprender, quem quer entrar no ramo? Eu costumo dizer, Zé, que a gente tem que vender aquilo que a gente conhece, né? Então, se a gente tá nesse ramo, tem que buscar conhecimento, tem que para se profissionalizar, para entregar algo de qualidade para o cliente, né? Em todas as áreas. Então, eu procurei buscar isso e ele venda, né? Porque é vendedor nato. E a gente sempre tá aí viajando para fora também, buscando recursos, buscando curso profissionalizante, né? Na área, porque você sabe que todo ramo, ela sempre está inovando, né? Alguns equipamentos, né? Painéis solares, né? Então, esse ramo de energia solar não para. Então, eles estão inovando a cada tempo e a gente não pode parar no tempo, né? E porque, principalmente as concessionárias, elas mudam muito a cada tempo que, quando você vai ver, já as normas das concessionárias já estão tudo mudadas. E se a gente não acompanhar essas normas, a gente fica para trás e acaba prejudicando o nosso cliente e nós também. Então, a gente tem que estar cheio de informações para poder atender o cliente de uma forma assim de precisão. E quando você começou a trabalhar com energia solar, foi num período assim que as pessoas não entendiam muito sobre o assunto, que agora existe vários comentários, né? Existem várias empresas. Qual foi a principal dificuldade que você sentiu assim quando você começou a vender energia solar, o pessoal falando, o que acha disso? É porque, na verdade, a energia solar ela já existe há muito tempo, né? No Brasil, há 7 anos e pouco, acho que uns 8 a 9 anos, que começou já a injetar na rede, né? Antes existia energia solar, porém, ela é off-grid, né? Tipo, eu quero as plaquinhas lá com bateria, alguma coisa assim. Hoje, ela injeta na rede, as concessionárias, ela, né?
Ela tem que dar conta das demandas das gerações de energia de micro usina, mini usina, né? E daí ela injeta na rede. Então, essa era a dificuldade da gente de ter os engenheiros, né? Para poder fazer esse projeto, essa portabilidade, para poder fazer, para injetar na rede com documentações que a ANEEL ela necessita para poder fazer esse procedimento. Ela passa por uma homologação, então? Sim, uma homologação. É que até quando... Isso, ANEEL. Tem que passar pela homologação, tem que ser aprovado pela ANEEL. E como o Travertini já falou, as normas mudam muito. Nós tivemos uma mudança aí de 2022 para 2023, que foi a Lei 14.300, né? Que é dessa da taxa, que a gente já vinha anunciando, vinha falando sobre isso, né? E que ainda é um tabu ainda, falta muito conhecimento das pessoas. As pessoas às vezes se assustam. Muitas pessoas têm vontade de colocar energia solar e falar, mas eu não quero pagar taxa, não quero ficar pagando a luz do sol, como eles uns dizem, dizem que não compensa. Né? Não compensa. Só que é falta de conhecimento realmente. Por isso que quando a gente vai fazer projeto, a gente gosta muito que a pessoa senta, conversa com a gente, bate um papo pra gente explicar, pra tirar, sanar as dúvidas. E o pós-venda depois também, né, Zé? Porque é como ele falou, as concessionárias mudam muito. Nossa concessionária aqui do nosso estado, que é a Energisa, ela altera muita coisa. Então, se você não tiver ali atualizado, fica complicado, né? E o cliente, ele não tem tempo para ir atrás disso e não entende, né? Então, você tem que estar ali um passo à frente para estar orientando. Eu queria abordar esse assunto da taxação um pouco mais na frente, mas já que você tocou no assunto, vamos entrar num detalhe, assim. Essa taxação, ela é em cima da sobra ou ela é em cima da produção minha? Do injetado. Do injetado. Do injetável. Então, é da sobra, né? Tem o autoconsumo, que é quando você está ali durante o dia gerando e consumindo a sua energia. E a taxa que a gente fala que é o fio B, é o TUJ fio B, né? Ela é sobre aquilo que injeta, tá? E não é valores pagos em real para a concessionária, não é isso. É crédito. São créditos. A Energisa, ela tem, o TUJ dela é 0,28, até onde eu peguei estava 0,28 centavos. O ano passado era 15% desse 0,28 que dava 4 centavos, né? Então, é 4 centavos que seria pago, só que daí, em vez de você pagar, é descontado no quilowatt. Então, não tem como não compensar. Mas na hora do projeto, você faz a compensação. Já faz um cálculo, né? De compensação. Exato. Às vezes o cliente fala, eu quero 1.000 kW, né? Ele gasta 900. E a gente já coloca esse 1.000 kW já com uma sobra de 1.100, 1.128, porque daí o cliente... compensar esse... o cliente vai ter os 1.000 kW dele, mesmo com... E não vai ter muita diferença essa taxa do fio B também, né? Exato. Isso aí já é uma coisa da gente, da nossa empresa, a gente já coloca, porque o cliente ele vai ter os 1.000 kW, independente. A gente faz contrato, tudo certinho, para o cliente ter aquele 1.000, e essa sobra já é essa possível taxação do fio B. Houve muito debate, né, sobre isso. As pessoas ainda até hoje não conseguem entender direito, né? Que assim, o TUJ fio B, que eu tenho, e o TUJ do fio B, que todo mundo já paga isso. Na energia solar, até 2022, era isento, né? Não tinha isso. Quem colocava energia solar não pagava isso, não era livre disso, não tinha. Só que daí, por causa da Lei 14.000, que foi para regulamentar mesmo, e eu acho justo, porque eu costumo falar para o cliente, assim, de uma forma bem simples dele entender. O que é essa taxa? Essa taxa, ela é um pedágio. Né? É como você usa a estrada, você paga o pedágio ali para a estrada estar sempre monitorada, organizada, né? A mesma coisa, porque você coloca energia solar, você tem o seu equipamento, né? A empresa com quem você coloca, ela é responsável pela demanda que você colocou, né? Pela geração e pelo equipamento. Se der algum problema, garantia, essa é a responsabilidade da empresa de energia solar. Porém, se der um problema na rede elétrica, se der um problema no transformador, não é a empresa de energia solar que vai lá te socorrer, é a concessionária. Então, é mais do que justo que tenha, né, esse... Gera um ônus ali. Gera um ônus, exatamente. Porque na hora que precisa, a concessionária continua lá. Porque tem que usar, né, a rede dela para transmissão. Vamos falar da qualidade do produto. Existe produto inferior, superior? Porque há muitos debates sobre isso. Então, no início, Zé, eu também, por isso que eu estudei bastante sobre isso aí, porque tem painéis solares de monocristalino, policristalino, e se eu falar para o cliente monocristalino, policristalino,
que é isso, né? Não vai saber. Vai saber. Então, a policristalino já é um equipamento mais inferior, que ele é várias células. E o monocristalino é uma célula inteira, ela tem muito menos perca, né, de geração, que ela vai captar mais energia solar. E daí tem os inversores também, que tem a questão de overloads, né? Tem 30%, 50%. O 50% é um equipamento assim que ele absorve mais a energia gerada pelos painéis solares para fazer a distribuição. E o 30% ele já tem essa perca, né? Por isso que existe equipamentos mais baratos, né? Ou tipo assim, eu fiz um projeto lá, ficou mais barato do que o seu. Ué, por quê? Né? Tem qualidades. Qualidade, igual você vai comprar um veículo ou qualquer outra coisa, uma roupa, né? Tem marcas, né? Você compra roupa de 20 e aí tu compra outra de 1.000, que é isso, a mesma coisa. Eu costumo dizer assim, faz bastante tempo Só que eu tô no ramo. A durabilidade dele vai ser diferente. Claro, isso, exatamente. Login acaba, né? A outra tem uma durabilidade maior. Então, energia solar também é dessa forma. Tudo é qualidade, né? Aí, como que eu vou atender um cliente e eu morando aqui no local, todo mundo me conhece, com uma má qualidade que eu vou ter problema depois, porque eu vou dar uma garantia para o cliente e vou ter um pós-venda com ele. Aí eu vou ter despesas para poder estar socorrendo o cliente a cada tempo em tempo. Então, eu prefiro colocar um pouco mais caro um produto de qualidade melhor para atender o cliente, para ele não ter problema e nem dar problema para mim. Existe diferença, assim, de energia solar para instalar residencial, industrial, comercial? Os equipamentos são os mesmos ou tem diferença? Tem uma diferença em questão de potências, né? Então, o industrial aí já na linha trifásica. Tem questões de material extra, porque aí você entrou num ponto que é interessante falar. As pessoas pensam que colocar energia solar, o que a gente mais ouve lá é assim, faz um orçamento para mim aí de 10 placas, 20 placas. As pessoas pensam que energia solar, né, é só placa, e não é. Tem todo um equipamento, tem o kit que você compra numa distribuidora, que tem que vir todo regulamentado, né, e tem os materiais extras, que são os cabeamentos, né, que são muitas vezes aquelas caixas, as conexões, caixa de comando, que vocês... Essa parte é caixa de comando, que já seria aí para a área mais industrial, comercial, né? Que é as string box que a gente monta. Aqui nós já montamos as nossas string box, né? Então a gente faz tudo ali com os DPS. São tudo mais equipamento... qualidade. Tudo equipamento que você não compra numa distribuidora. Mas antes é feita uma vistoria na residência. Por exemplo, eu coloquei energia solar lá em casa, mas não foi feita uma vistoria certa e depois tive que trocar toda a fiação da casa. Isso. Não, só que a fiação da casa não envolve, tá? Energia solar, a gente instala ela, é conectada ao padrão do cliente. Não se mexe em nada dentro da residência do cliente. É uma dúvida também, né, que a gente sempre recebe. Sim, todo mundo fala assim, eu vou ter que mexer com os fios da minha casa. Não, ele não pertence a nada. Mas no padrão, às vezes, tem que mexer. No padrão, sim, a gente padroniza, até porque a concessionária, ela geralmente, ela quando você coloca energia solar, aí já mudou tudinho. Se o padrão seu ali for de caixinha de metal, ou os cabeamentos mais antigos, a gente tem que fazer toda a padronização para a Energisa aprovar, senão eles não aprovam, né? Então, tem toda uma norma, tem todas as normas da Energisa. Mas, enfim, na casa, né? Na residência da casa, assim, a fiação, ela continua a mesma coisa, não muda de nada, a geração é a mesma. E a garantia de geração, como que funciona? Olha, com a nossa empresa, nós fazemos contrato e damos garantia da geração da geração contratada, da demanda, certo? Os equipamentos, eles têm as garantias que vêm de fábrica, isso também já é tudo especificado. É mais padronizado, né? Que os painéis 12 anos, os inversores 10 anos de garantia, né? Contra qualquer tipo de defeito de fabricação. Essas são as garantias dos equipamentos. E tem a garantia da empresa, e isso varia muito de empresa para empresa. Nós damos as garantias para os nossos clientes, né, de manutenção e de pós-venda.
É que daí já é a parte que entra mais ali a minha parte, né, amor? Que é o pós-venda. Ele vende, eu faço o pós-venda, que é o acompanhamento. E assim, já, com a nossa empresa lá, a gente vende o equipamento para o cliente e a gente dá acompanhamento do sistema ali de geração para o cliente. Todo dia está ali na tela, a gente olha o sistema de cada um cliente, monitorando, né? Ah, aquele cliente lá está com um probleminha lá, vamos ver o que é. Se até meio-dia não baixou, porque pode ser uma falta de energia, pode ser uma falta de internet, né? Isso. Ou pode ser um disjuntor do sistema que caiu. Porque a gente já deparou com um sistema de montado de outras empresas, que o cliente lá, ele tem uma reserva, um estoque de energia lá de 3, 4 meses de energia. Aí caiu o disjuntor, né? Tem um cliente lá, caiu o disjuntor, só que como ninguém monitora, nem ele e nem a empresa que vendeu, não vê. Aí tá chegando a continha baixinha, ok. Aí quando vem a conta lá em cima alta, ele vai ver, já tem lá 3, 4 meses aqui, não tá gerando. Até no caso de queimar, até na hora que acabou. Caso de queimar inversor, né? A questão de queimar inversor, acho que não, porque o disjuntor tá desligado. Só que as placas tá gerando, porém não tá mandando pra rede, gerando crédito. Mas 3 meses de mas geração aqui aconteceu de Energisa me avisar, falou, tem um mês que não tá funcionando. Foi mesmo, você falou, né? Foi, que teve eu fui saber. Você entendeu? Por falta de quê? De monitoramento. Tem 2 tipos de acompanhamento. Tem o aplicativo, que isso é praxe, todo inversor vem com aplicativo, então isso já é, todo cliente tem seu aplicativo para seguir. Mas nós temos a plataforma que nós acompanhamos. Então, mas tem que entender. Isso, exatamente, tem que entender para poder ir. Só ver gráficos Isso. Quando a gente vai colocar o aplicativo para o cliente, eu já explico o básico, porque tem muita coisa dentro do aplicativo que, se o cliente for querer entender, não vai resolver, né? Não vai ter serventia para ele. Então, o que é o básico? É você saber olhar a sua geração diária, a sua geração mensal, para ver se está batendo com aquilo que você contratou. E aí tem um botãozinho lá que sempre aparece quando é alarme. Alarme é o quê? Alguma coisa não está certo lá. Então, é a hora que tem que a empresa, né, mandar um técnico, alguma coisa assim para ir. Por isso que a gente faz acompanhamento, que para mim lá ajuda muito, né? Porque vem alarme, vem no e-mail, nos 2 celulares. Eu tenho as plataformas, eu mantenho no meu celular, no computador, né? E aí a gente acompanha. E como funciona? Tipo assim, energia, o contrato é energia para a energia solar, né? Isso. Mas existe também à noite. Como que funciona? À noite ela não gera. Desliga tudo. Aí que entra aquela parte, né, Zé? Ó, tipo, você... Por isso que quanto que você gasta mensal? 1.000, ok. Então, essa geração, ela vai durante o dia, ela vai gerar o suficiente para poder compensar os dias de nublados, que chove, que gera pouco, e também as noites, porque à noite não tem sol para gerar, né? Por isso que você não usa das placas, diretamente das placas solar, a energia, ela tem que passar pelo medidor, pelo sistema da rede de energia da concessionária, porque daí a tua energia, ela permanece a mesma coisa, só que ela vai gerar durante o dia, joga, o que você não gastar durante o dia na sua casa, na distribuição, vai sobrar para a rede. Aí o que injetou na rede durante o dia sobra, aí à noite que não vai estar gerando, você vai buscar, tem um relógio que é bidirecional. Ele injeta durante o dia, marca no campo 103, aí à noite você vai buscar pelo campo 03 aquilo que você injetou durante o dia. E aí, consecutivamente, assim... Durante 30 dias. Durante os meses e os anos, né? E se você, por acaso, assim, coloquei lá 1.000 kW, né, 1.000 kW lá mês, mas aí agora coloquei mais ar, não fiz esse cálculo, não quis fazer esse projeto maior no começo, mas aí agora estou gastando 1.200. O que acontece? Fico sem luz? Não. Vai vir no talão aqueles 200 a mais que você está pegando da Energisa no valor ajustado. Normal igual os outros. Isso, no valor ajustado da Energisa agora, né? No valor que está no quilowatt agora. E aí você paga. Aí entra o aumento de carga que a gente faz, né? Geralmente, assim, nós fazemos esse ano. A gente está fazendo muito aumento de carga de clientes nossos já, que tem já um tempo conosco, que a gente colocou o inversor já com uma potência maior para ampliar mesmo. Mas lembrando que aumento de carga não é feito de qualquer forma.
tá? Não é só você comprar a placa e ir lá e colocar, não. Não façam isso, por favor. Não façam isso, porque se vocês fizerem isso e a concessionária pegar e ela pega, né, que tá monitorando, cabe multa. Já tem casos... cai em fraude. Tem casos já aí, o engenheiro já avisou, de Energisa simplesmente não, com total, né, direito ali legal. O caso é tão sério deles tirarem o padrão da pessoa e aquela pessoa, aquele CPF, ela não pode mais ter nenhuma unidade consumidora no nome dela. Cai em fraude braba, né? Então tem que tomar muita cautela. Eu vejo muita propaganda falando sobre assim, garantia de redução de 95%. Mas não tem como colocar 100%? Por que não? Fala? Por causa por causa das taxas. Tipo assim, eu gasto 1.000 kW. Ok. Os 1.000 kW você zera. Isso. Mas só que na conta de energia sua não vem 1.000 kW, vem reais. Ali vem o imposto, ali vem taxa de taxa de iluminação pública. Então, por isso que não zera. Porque nunca você vai falar assim, chegou minha conta zerada. Porque tem os casos de zerada, os rurais, né? O rural, às vezes ele vem zerado ali, aí no outro mês vem 57, dependendo. Os rurais. É por causa das taxas, só isso. Mas os urbanos, ele nunca vem zerada, sempre vai vir um valor ali. Mas imagina que, vamos falar assim do nosso consumo. Nós ali, quando começamos ali, consumo ali de 700, 800 reais, aí você pagar 95, né, das taxas só ali, é muito considerável, né? Você já não tem mais que se preocupar. É só aquele valor ali mensal. A gente observa que aquelas placas, parece que é feita de vidro, não sei que material, ela aguenta chuva, granizo, as coisas, toda resistente. Ela aguenta granizo do tamanho de uma bola de beisebol. Foi testada lá na Malásia, não sei na onde lá, entendeu? Depende de onde que é jogado esse granizo. For de lã, de Simão. Olha, ela parece um blindex, né? Ali. Tem vídeos que os caras postam, eles andando em cima dos painéis solares lavando, né? Só não é recomendado. Não é recomendado. É porque tem a parte de alumínio que sustenta ali, né? Mas a parte ela é livre embaixo. A parte de alumínio é as bordas. Só as bordas. Mas no meio ela é livre. E eu não sei, ela é bem resistente. Se danificar uma célula também já... Não é que ela não gera, ela gera, mas... Pode... Mas danifica. Prejudicar, né? Prejudica, né? Então, assim, eu não aconselho. Eu vi essa semana um vídeo de pessoas lavando placa, subindo em cima da placa, gente. Não aconselho. Zé, e falando assim, negócio de quebrar isso, aquilo, né? Eu queria só dar uma palhinha assim, o seguinte. A energia solar é uma responsabilidade muito grande. Por quê? Não sei se você já viu vídeos de inversores pegando fogo, painéis solares pegando fogo. Isso aí é feito de uma instalação de pessoas não profissionais na área, acha que todo mundo pode comprar pela internet e fazer instalação. Olha no videozinho, né? Tutorial lá. Isso, é isso aqui, aí não sabe. Aí não estuda a potência das placas, não estuda os cabeamentos que é necessário, os conectores que é de ótima qualidade para poder... Porque assim, aqui lá dá um fogo, os painéis solares, quando você puxa assim, dá um fogão grande assim, porque ela é uma corrente contínua, não é alternada, entendeu? Então isso é perigoso. Aí tem gente que... não, eu compro na internet e qualquer um instala. É isso que ocorre aí, por isso que tem gente que fala, eu tenho medo de colocar energia solar em casa, de pegar fogo na minha casa, alguma coisa, por conta desses... Mas eu fico imaginando, assim, nesses locais que tem neve, como que funciona? Como é que gera energia na época? Não gera? Então, eu fiz uma... Cai uma camada de gelo em cima da placa lá e aí... Aí durante o dia o sol tá escondido lá atrás das neves. Lá pra cima. Eu vendi também lá para Joinville, Santa Catarina. Fiz 3 instalações lá, fiz vendas lá e eu tinha uma temporada lá. Chove. E lá chove quase todo dia do ano. Entendeu? Só que assim, aqui nós colocamos hoje 16 painéis solares de 560, né? Ou de 570 para gerar 1.000 kW, certo? Lá a gente coloca 22 painéis. Para gerar a mesma quantidade de 1.000 kW. Então, tem que ter mais painéis solares para captar a energia. Tem que ter uma casona para caber tudo aquela... que elas não são pequenas, né? Mas olha que tá expandido a energia solar para a região lá do sul também. Tem bastante. É só questão de se adaptar a quantidades, né? Então, são quantidades maiores de painéis. Eu coloco energia solar lá 1.500, aí eu só tô usando 1.000.
está sobrando 500, o que eu posso fazer? Eu posso vender para concessionária? Como que funciona? Concessionária não compra. Não compra? Não. O que dá para você fazer é você colocar outras unidades no seu nome e aí se torna, a gente não Pra fala ser que beneficiária. é venda, né? Vai ser beneficiária. Você vai estar transferindo para um Exemplo, tava sobrando uma energia, né, em casa. A minha irmã mora em Sinop. Aí eu transferi a conta de energia dela para o meu nome e coloquei ela como beneficiária da minha usina. Então, toda a sobra que tiver ali, vai para ela. ou seja, é porque eu coloquei a sobra de 100% da minha usina para ela, certo? Então, o que sobrar da minha usina vai sobrar para a residência dela. Aí abate. Aí vai abater lá. Se ela gastar acima, né, da sobra minha aqui, ela vai pagar uma parte que vier a mais, né? É a diferença, né? É a Isso. diferença. Agora tem um atento aí nessa questão de venda de energia solar. Concessionária não compra, Energisa não compra energia, né, ali de usuários. Mas tem empresas, tá? Por isso que esse ramo de fazer usinas, né, tá crescendo bastante. Porque tem empresas que compram, tá? A produção. Então, tem outras formas de você negociar a energia. Tudo isso tem que ser muito bem pautado, bem homologado, né? Tem que ter a homologação correta, tá? Com engenharia, tudo certinho, tudo documentado, legalizado, aí pode se fazer, sim. Eu falei dessa forma porque ele falou a respeito de uma quantidade pequena. Pequena. Entende? De uma quantidade pequena. Agora, tipo assim, tem as empresas, a Green, várias outras empresas aí que você monta uma usina solar de um porte maior, aí eles compram toda a sua geração de energia a um preço mais barato e revende. Entendeu? Aí é outro patamar. Por exemplo, Se torna num investimento. período no Brasil, acho que vocês lembram, acontecia muito racionamento de energia. Exato. Né? É um problema. A gente Faltava muito, a gente né? espera que isso não aconteça. Mas chegar a acontecer, eu tenho energia solar, isso vai me beneficiar? Eu vou entrar no pacote, vou entrar no racionamento também? Como é que Você fala de faltar energia, de né? energia? Quem tá ligado... Racionar energia. Isso. O setor vai ficar desligado no tempo, porque eles fazem racionamento de energia. Mas você viu que diminuiu muito? Aham. Porque- O racionamento aí nesse caso, porque a placa ela não deixa de gerar, certo? Tendo sol, tá gerando, né? Agora, se der um problema na rede, você não vai poder injetar na rede, né? Essa é a questão, não te injetar. É só que os racionamentos, mas é por causa da baixa quantidade de água, né? Que são usinas hidrelétricas, né? Aí por isso que a baixa aí gera pouca energia e o consumo de energia está sendo muito alto devido a muito equipamentos eletrônicos que surgiu, né? Mas a energia solar facilitou muito, né? Porque agora tá sobrando muita energia. Energia solar, hoje o pessoal não usa mais gás, é só fogão de elétrico, são chaleiras elétricas. Airfry. Tudo. né? Então, o pessoal estão economizando forninho. muito. O sol veio para economizar, entendeu? Combustível. Vocês não reclamam de sol nunca, né? Vocês. O sol é o Sol tá quente, falou. Usa o sol a nosso Eu costumo favor. dizer assim, o sol tá quente, falar, tá Que bom pra gerar maravilha, energia tô solar. bombando. Tá bombando. O sol é maravilhoso. Ele é. É muito bom. E Eita. a nossa região aqui, ela é Aham. maravilhosa para produção de energia solar, né? E o calor daqui também, quem é que aguenta ficar assim... A região do Mato Grosso, principalmente, né? Ela favorece bastante na Incidência usina solar solar. é muito boa aqui. Muito. É a melhor incidência solar. É, tipo assim, eu tive nesse dia lá em Espírito Santo, né? E lá não tem tanta energia solar também. Lá Aí você tem, falou, vou montar até pensei, falei, olha um campo melhor aí para poder trabalhar, né? Tem bastante, mas é pouca gente, não é tanto igual para cá na região aqui Expandiu bastante. pra cá. do norte, né? Ei, quantos anos dura assim um sistema de energia fotovoltaica? José, assim, ó, no projeto ali que fala, os painéis solares, ele tem uma vida útil, né, de até 38 anos, de 38 a 42, certo? A garantia de geração de um todo ali até 93% é de 25 anos. 25. Aí tem empresa que fala, 32 anos de garantia de geração. Mas assim, Nunca mais me falar, você pode falar, né? Mas os equipamentos são os mesmos que a gente, né, atende aí, a gente dá a garantia de 25 anos de garantia. Por causa da eficiência. Da Não é que ele eficiência. para, mas ele diminui. Ele tem uma perca ali, Tem uma entendeu? perca, a longo prazo ele tem uma perca, certo? A gente, Por isso que é bom ter a manutenção. você, por exemplo, já está há um tempinho já,
a gente vê que a tecnologia ela avança muito rápido. Muito. Desde quando você começou, assim, tem diferença hoje na fabricação dos equipamentos, com mais Tem. eficiência? Tem. As pessoas que estão contratando hoje vai contratar um produto melhor do que o quem contratou há 10 anos Pra atrás? você ter uma ideia, o painel solar, quando eu comecei a trabalhar, ele era de 245 watts. Hoje nós temos painel solar de mais de 700 watts. Sim. Entendeu? De potência. Porque antigamente o computador era o tamanho dessa sala, hoje é o tamanho, então E- vai diminuindo. a Então, tecnologia, ela exatamente. só vai, né? Aí hoje temos painéis aí solares de móvel com gel e temos telhas e temos vários tipos de painéis solares no mercado hoje, né? Só que assim, o mais tradicional que a gente trabalha são esses painéis solares mesmo de... Quando diminui mais, dá pra colocar no boné, aí você coloca um carregador de celular. Então, Isso. aí, por exemplo, assim, nos caminhões, né, são aqueles aplicados, né, que ele é fininho, né, Flexível. somente as células. Isso. E daí tem vários tipos, né? Só que assim, hoje ainda se aplica mais esse tradicional, que é o mais eficiente, né? ainda tá. Aí micros inversores, inversor tradicional. Então, os micros inversores são ótimos, né? São um pouco mais caros, porém, eles são muito equipamento para dar problema. Muita coisa, né? Uma outra empresa que eu trabalhava, então, eu usava isso aí, parou de usar porque, dá um problema aqui, dá um problema, é muita coisa para dar problema. Então, o inversor, aquele normal, tradicional que você tem, que mais usa, esse é um top. O próprio engenheiro, eles falam, né? Usa microinversor só quando for telhados com De várias muitos faces. lados, muitas faces, né? Essas casas que tem várias faces do telhado, principalmente esse telhado de barro, né? Aí eles recomendam usar por conta ali da estrutura do dimensionamento mesmo. Mas a gente aqui tem, né? Eu quero até nós citar que ali da casa do Deminex, são 4 faces, né? Isso. Nós colocamos São inversor 4 telhados, aí eu normal. coloquei o inversor normal, porque eu compensei, em vez de com placa solar. Colocamos Coloquei mais 2 placa. painéis solares a mais para ele ali. E gera Resolveu mais, o problema, já era mais do que nós colocamos. Colocamos para 2.000 de geração, já era 2.300, 2.500. Vocês estão falando de instalar, agora vamos falar de dinheiro. Né? Como que faz, assim? Vocês estão falando aí de instalar, mas qualquer pessoa pode instalar? Não, Como que eu tenho de disponibilizar tudo de um dinheiro? Como que faz? Você fala ou eu falo? Não precisa disponibilizar tudo de uma vez. Quem tem seu ali guardadinho para fazer à vista, ótimo. Você já compra o seu equipamento. Não é só o equipamento, você está montando tudo. Então, é todo um projeto que envolve. E aí, você já não tem que se preocupar. Mas hoje tem muita facilidade. Tem os bancos, né? Que tem as parcerias aí, que financiam 100% do projeto. Então, um projeto lá de 1.000 kW, hoje, né, as taxas do banco tá muito atrativa, tá muito bom. A pessoa, ela tem 1.000 kW de energia, o que se ela for pagar para a Energisa vai ser 1.100 e pouco, 1.200, 1.280. E ela paga parcela lá, às vezes, de 800, 700, dependendo do score da negociação dela com o banco. Então, os bancos financiam 100% do projeto, dão E ainda- carência, dá dão carência. carência de 30 a 90 dias, dependendo da agência do banco, para começar a pagar. Então, você não vai ter aquela preocupação de você pagar a conta de energia e pagar o pagar a banco. parcela. Não, porque a nossa empresa, ela instala ali com um prazo ali de 40... O prazo do contrato é 90 dias, né? Mas a gente instala com 40, 60 dias, dependendo se tiver transformador, essas coisas, demora mais. Então geralmente, de repente, a pessoa vai pagar o mesmo valor de energia que ele já paga, o Paga até financiamento. menos. Não, bem, é financiamento menos. paga menos. O exemplo aqui, Parcela sai mais barata. acabamos de fechar com um projeto com o mercado ali em Conselvão, né? Mercado Colete, né? Ele adquiriu 9.000 kW mês, que vai dar uma geração aí de quase 11 mil e pouco como se fosse pagar em dinheiro. E ele parcelou no banco em 58 vezes, ficou 5.930 Como a que- mensalidade. Ou seja, ele vai ter quase o dobro de energia pagando a metade, que ele pagava já, né? Ele já tinha esse valor de 10 mil. Então, ele reduziu, em vez de 10 mil pagar para a concessionária, ele vai pagar 5.900 da parcela do Para ele equipamento. investir. Pra ele investir. Vai sobrar, e quando ele acabar de pagar, vai sobrar os 10 mil reais mensal. É um investimento certeiro, não tem perca, né? Você acha que num futuro próximo aí você vai poder dizer adeus, bye bye para a distribuidora com energia solar? Olha,
Pode ser que sim, né? Se for com o sistema off-grid, de bateria. Atualmente, aí no ramo que a gente está, trabalha-se com a concessionária, que é injetado na rede. Então, necessita-se da rede. E a rede está toda aí, está toda pronta, né? Então, não vejo assim como que vai tirar da rede. Mas tem o sistema off-grid, que é energia solar também, só que atualmente ele está bem mais caro o custo, né? É por causa das baterias? O vilão nosso é a bateria, porque Porque são bateria de lítio, né? E é um produto no mercado. Tanto de ela lítio tem como a estacionária também. Mesmo a estacionária já fica mais caro. Muitas pessoas procuram a gente devido à oscilação de energia nessa região, principalmente ali pro lado de Conselvão, os rurais. A gente já fez, sim, sistema off-grid, né? Para clientes onde ele não tem a rede elétrica. Aí compensa colocar um sistema tá lá no off-grid. No meio do nada lá, aí né? compensa. Mas todos que têm a rede elétrica, a gente sempre orienta. Compensa pelo benefício da energia, né? Mas Isso. fica caro. Sim, é que na verdade um sisteminha de energia solar off-grid lá para uma pessoa que não vai usar ar-condicionado de nada assim que esquenta muito, tipo forno elétrico, essas coisas, aí ainda é viável, porque ele vai ter uma energia ali para lâmpadas, geladeira, máquina de lavar roupa, ventilador, televisão. Você vai gastar aí 18 mil, mais ou menos? Essa média. Sistema de energia solar. Mas hoje, a maioria das pessoas, quase ninguém fica sem um chuveiro elétrico, um ar-condicionado, ainda mais com essa temperatura que nós temos aqui. E o sistema off-grid com a bateria estacionária mesmo, para poder tocar em um ar-condicionado ou um chuveiro elétrico, aí ele vai subir muito mesmo. Muito. Porque tem que ter um banco de baterias. O vilão as baterias. É porque o sol é só só um de período, dia, só de dia, e tu tem que armazenar. E geralmente o dimensionamento estocar. do off-grid a gente tem sempre que fazer ali com uma margem ali de 3 dias ali para sustentar, né, para poder estar mantendo ali. A margem de risco que eles fazem, né? De 3 dias que chova muito, que não dê sol, eles sempre fazem isso aí. Aí ela já não é mais 100% ecológica, né? Porque ela tem as baterias. Tem as baterias, Exato, também. exatamente. Tem a questão, quando a gente fala sobre energia solar, fala que é pura energia que não agride a aí natureza. a bateria já entra aí já como um vilão nessa parte, né? Uhum. É por isso que a gente já nem vai muito... Mas futuramente, isso aí, eu acho que eles já estão trabalhando. Estão trabalhando. É. Nós tivemos um Não é para curso- agora, mas... nós tivemos um curso onde foi falado sobre isso. Então, assim, é a longo prazo ainda, mas vai melhorando. E né? como que estão reagindo aí as concessionárias, em relação que o aumento está grande? Eu sei que vocês estão numa correria danada. Será uma preocupação dessas... Existe. concessionária? Sim. Existe, sim. Você quer falar dessa parte aí do pessoal lá? As concessionárias aqui no nosso estado ainda estamos ainda lutando aí, tá homologando, tudo certo, a gente tá, né? Mas tem estado que já não consegue Eles estão homologar. dificultando. Já dificultou e já suspendeu. Já não tá. Chegou no limite. A CEMIG não homologa, tá? Já não sei até quando, pode ter alteração, porque tudo pode. Aqui pode contar tudo e eu posso dizer que tudo pode acontecer nesse ramo, porque eles mudam muito, né? Então, teve uma demanda muito alta. No final do ano passado, estava tão expandido, assim, que eu lembro que eu conversava com o engenheiro e a gente estava, graças a Deus, com um ritmo bom aqui de venda, e ele estava lá entrando em parafuso por conta da CEMIG, porque eles estavam lá batendo em cima, tentando homologar e já estava trancando tudo. E projetos aqui, vendidos, projetos instalados e não homologando. não homologado, então é um risco. E as pessoas às vezes pensam que a história de vendedor, esses dias o Tribuchino conversando com o cliente, falou assim, vocês lembram quando eu falava para vocês, vamos fazer antes da lei 14.300 entrar em vigor, a taxa todo mundo falava que não ia acontecer? Aconteceu. Ficou inviável? Não ficou inviável, só que quem homologou antes, né, não entrou nessa aí. Então, gera 1.000, gasta 500 e todo mês injeta 500 e fica lá 500. O 500 você toma ele de volta inteiro. Agora já não, tem um desconto um pouquinho, mas tem. Então, né? E vai aumentando. Mas Mas como fica uma coisa rentável, essas distribuidoras também podem colocar uma fazenda de energia solar e começar a dar um desconto para as Mas já pessoas. Mas tem muito isso. Já Gisele. fazem isso, por exemplo, tem a Enersim, né? A Enersim, ela é da Energisa, né? A Reenergiza. A Reenergiza.
energia, então eles vendem 30% mais barato, digamos assim. Então, só que... Para evitar que as pessoas peguem só a energia solar, Isso, já é um tá desconto. 1,13 e eles vendem 30% mais barato. Aí a Energisa agora subiu para 1,19 mais ou menos, aí já sobe também a porcentagem ali, já vai subir. Então você nunca vai ter a sua, quem é preso a essa. Até tem uma cliente que eles encerraram o contrato com a Energisa para poder fazer energia solar. Deu dificuldade para encerrar o contrato. Então tem tudo isso, né? No nosso caso aqui da região da Energisa, as nossas dificuldades é do dia a dia que passa ali com as normas que mudam, não consegue, não faz as coisas conforme, né? Tem que ser certinho ali, a gente tem que estar lá brigando pelo cliente. E a agência também que não ajuda com a gente aí, porque é pessoal que as meninas não muita coisa para elas e elas são novas, aí não aguenta Muda pressão, muito, daí né? muda muito, troca muito de secretária ali, né, na agência ali. Aí isso dificulta demais, porque o cliente vai lá, pede para fazer homologação ali, né, colocar uma beneficiária, daí manda o número errado ali da UC e daí eu já tive muito é isso, tanta coisa que tá meu acontecendo Deus. que Tem coisa assim que tem cliente que eu acho que eu sento, vou ter dois dedinhos de prosa com o cliente, a gente morre de rir depois do ocorrido, né? Mas a gente já passou por cada uma. É número que é errado, que manda errado, daí vai ver tá no nome de outro. Tem que refazer tudo. né? Nossa, tem que fazer a gente- tudo de novo. Cliente toma prejuízo porque Isso. tá achando que tá batendo e não tá. Tanto E que é uma agora coisa que mudou não é algumas da nossa vagas. parte, porque nossa parte é instalar e acompanhar. Mas daí, como o cliente também não entende muito, né? Daí vai lá para poder fazer o procedimento, chega lá. Por isso que assim, eu vou acompanhando isso. Desde o começo, sempre acompanhei os clientes. Aí, conforme você vai trabalhando, você vai pegando mais conhecimento, então eu fui pontuando. Então, eu faço de tudo para facilitar. Então, eu pego os formulários da Energisa, eu tenho tudo no meu escritório. Então, o cliente vai fazer, eu levo, vem aqui no escritório, ele vai lá, eu faço, eu explico. Se é uma pessoa assim, né, mais de idade já do rural, que já não tem. Não, peraí que eu vou lá. Ontem mesmo, né? Eu vou lá com o senhor. Hoje também. Hoje também de manhã, vou lá, sento, aí o pessoal do atendimento ali, as meninas já aprenderam, já entenderam, né, que eu sempre acompanho, até elas acham bom. Porque o cliente, às vezes, ele não consegue explicar o que ele quer. Né? E aí ele pede uma coisa, faz outra, ele acha que tá tudo certo, quando passa 30 dias não tá. Então aí eu faço esse acompanhamento, né? Não é fácil, não. A gente acaba às vezes se estressando lá dentro com alguma coisa, mas vamos indo. Aproveitar que a internet não tem fronteiras, vamos vender o peixe então. Você instala, não é só aqui na região, né? Você instala. Quem te chamar, vocês estão indo. Nós Sim, hoje nós temos, assim, filiais também, né? A gente atende, nós temos escritório em Conselvan, aqui, estamos abrindo em Juruena, e temos em Colniza, Alta Floresta, Sinop, Paranaíta. E aí as outras regiões que chamam. Aí cada local desse aqui a gente tem um representante, né, da nossa empresa que faz o procedimento de aí venda. A matriz é aqui. Aí a gente tem as equipes de instalação, né? Hoje nós temos três equipes de instalações, 3 equipes. uma de cada região, né? E a gente atende. Vamos falar pro pessoal que não tem energia solar, qual que é a vantagem? Fala das vantagens. Rapaz, eu vou te falar uma coisa pra você. Ontem a gente foi atender um cliente ali, já que a gente colocou há algum tempo, já faz um ano, né? Seu Demenec? Já tem. Não, vai completar agora em setembro. Vai completar agora em setembro. Ele falou, olha, ele e outros também, né? Eu tô falando dele porque foi recente. Ele falou assim, é o melhor investimento que ele já fez, porque é um investimento que ele faz um investimento sem precisar de dinheiro, e ele já tinha essa dívida para pagar que hoje não é mais dívida. Então, hoje eu falo, quem não tem energia solar, corre para colocar, porque pode acontecer esse bug que você tá falando, né? Dá problema de não querer mais homologar e aí... Ela tá falando isso aí, sabe por quê? Porque teve um documentário ali, né, nas redes sociais, na internet também, que eu não tenho uma certeza assim, o que se vai acontecer ou se vão derrubar ou não. De cada município vai poder colocar energia solar 10% de da população de cada município. E quem não colocou não vai poder colocar mais, porque sobrecarregou as redes. Aí vai poder só colocar aquela das baterias lá, né? Então, aí o que acontece? Mas será se isso é verdade? Será que vai acontecer? Será que, na dúvida,
faz sua Vocês sabem, energia. conversa, né? Onde tem fumaça, tem Tem fogo. fogo. Exatamente. Eles não expandem para poder não dar alvoroço, para as pessoas ficar alvoroçadas para colocar. Então, mas acontece que isso aí tem toda a possibilidade disso acontecer. Beleza, eu gostaria de agradecer demais vocês aí para estar passando essa informação bacana. Eu acredito que vai ser de bastante proveito, né? As pessoas que acompanham, que tenham dúvida, vai lá buscar na internet, vai achar lá no nosso canal falando sobre Isso. energia solar. Energia solar é muito bom, ela traz um retorno financeiro, né? Muito bom para a pessoa. Depois que você compra seu equipamento, você está pagando ali. Eu sempre falo, você vai pagar menos que você está pagando para Energisa e no final aquele equipamento é seu, você tem data para começar e data para terminar, né? Falando-se de quem faz financiamento, né? E o retorno é garantido. Eu não preciso nem colocar aquela coisa de pet de água No padrão, né? Lembra que o pessoal Isso, colocava muito, né? não resolvia nada. Para poder ver se mas ali Que, na verdade, que a ideia disse que era para a pessoa lembrar para desligar. Para poder não esquecer que para poder economizar, né? Economizar. As pessoas achar que botar E é um Mas hábito, e hoje qualquer pessoa. Falar em economia é um hábito tão grande da gente, assim, que quando nós colocamos a nossa aqui na casa, aí vira e mexe, ele entrava, ele ia apagando a luz, né? Ia apagando as coisas e aí é um hábito da nossa cabeça em questão de economia, Zé, né? hoje eu desligo alguns equipamentos meus para não ter desgaste Do equipamento. do equipamento, não Mas não por dá conta de gastar a energia Porque que vai acumulando. eu já entrei em várias residências que nós colocamos energia solar, tá lá o ar ligado o dia inteirinho pro gato, pro cachorro, entendeu? Porque é tipo, cara, tá sobrando energia. Eu coloquei energia para um cliente ali, tem mais de 15 mil reais de energia sobrando no relógio dele e ele não sabe o que fazer com essa energia. Agora eu já Você ensinei entendeu? ele o que ele vai fazer. Agora já é A orientando. gente já lá. orienta, né? O que é tem que muito fazer, bom. Energia solar, qualquer pessoa pode colocar. Ah, mas o meu lá em casa não compensa porque eu gasto só 200 reais de energia. Por que você gasta só 200? Você tem um ar no seu quarto? Aí não Na tem. sala. Na sala? Assim, não tem. Cara, hoje nós estamos vivendo um mundo que você tem que ter um conforto. E a É muito energia bom solar mesmo. traz conforto para você. Isso. Você pode colocar ali um ar-condicionado na sua sala, no seu quarto, nos No quartos de banheiro. visita, né? No quarto de No visita, na hora banheiro. que não precisa ligar? Não, mas na hora que a visita chega, você tem lá um ar-condicionado para o quarto de visita, porque você sabe que você não vai pagar energia. Teve um Porque o cliente que vilão falou pra gente, é eu a vou conta de colocar. energia, não é o equipamento. Isso. Né? Você colocou equipamento para tocar ali. Ok, se você tem energia sobrando, pronto. Teve um cliente que falou pra gente que ia colocar ar-condicionado até no banheiro. Eu falei pra ele, ele falou assim, pra mim fazer a barba e não sair suado, ficar lá. É muito bom. Traz o conforto com a família, né? Mas Final tá de semana bom, você tá papo ali. muito educativo. Triburtini, Fernanda, valeu. Muito obrigado por ter vindo Satisfação participar, tá imagina. aqui. para trazer essa informação. Gente, quero agradecer você, agradecer aqui a Claudemília pela parte técnica. Tá ali. E agradecer o Webnet Internet, né, que patrocina esse canal. Gente, um forte abraço e até a próxima. Um beijo do Zé. Amém. Tchau.